Você provavelmente já ouviu falar em uso capião ou uso campeão, como muitas pessoas costumam dizer. Mas eu vou tratar deste tema aqui, trazer os requisitos, as possibilidades, quais são os tipos existentes. Meu nome é Luciana Carvalho, eu sou a idealizadora deste canal e também advogada no escritório Luciana Carvalho Advocacia. Por isso quero pedir para você se inscrever, curta, comenta e compartilha. A uso capião, na verdade, dá direito a uma pessoa que tem a posse do imóvel de se tornar o proprietário. Então, é claro, é preciso cumprir aí os requisitos e nós temos mais de uma modalidade de uso capião. Na verdade, o uso capião ele pode ser de bens móveis, como por exemplo, carro, moto ou eletrodomésticos, entre outros, mas também pode ser de bens imóveis, como casa, apartamento, lote, e é justamente nos bens imóveis que nós vamos focar neste vídeo. A uso capião, na verdade, ela dá direito àquela pessoa que possui a posse de se tornar o proprietário do imóvel. Só que para isso é preciso cumprir 3 requisitos. O primeiro requisito é que a posse ela precisa ser mansa e pacífica, ou seja, o proprietário não pode apresentar oposição. Então, a pessoa que tem a posse daquele imóvel tem que ser de forma pacífica. Não pode existir, por exemplo, uma ação de reintegração de posse, boletins de ocorrência, brigas do proprietário com a pessoa que tem a posse. Segundo requisito é que a pessoa que tem a posse do imóvel, ele tem que cuidar do imóvel como se dono fosse. Ou seja, ele tem que dar manutenções, pagar as contas, impostos, ele dá a função social do imóvel. E o terceiro requisito é que essa posse seja ininterrupta, contínua, em um determinado tempo, que aí vai depender de qual vai ser o tipo, a modalidade de uso capião que vai se adequar àquele caso. São vários os tipos de uso capião, mas eu vou citar aqui os mais comuns. Então, vamos ver. Nós temos, por exemplo, o período que pode ser de 2 anos até 15 anos. Então, começando pelo de 15 anos. Então, na verdade, se você tem residência naquele local, se você cuida daquele local como se dono fosse, não tem nenhuma contradição em relação ao proprietário, ou seja, a posse é mansa, pacífica, e nesse caso, você está dando a função social do imóvel por o período de 15 anos, você pode ter direito sim a uso capião. Mas esse período, ele pode ser reduzido para 10 anos, para 5 anos. Aí, nesse caso, a pessoa que adquiriu o imóvel, por exemplo, de boa fé, por meio de um documento, né? Só que esse documento, na verdade, ele dá é como se fosse um documento que nós entendemos que dá a propriedade, mas ele tem algum problema. Por exemplo, um contrato de compra e venda, né? Então, essa pessoa é como se ela adquiriu aquele imóvel por meio de um documento que é chamado de justo título. Então, ela tem ali uma moradia ou ela utiliza aquele imóvel para plantação, ela pode reduzir ou para 10 ou para 5, que aí verifica-se cada caso. E nós temos também o uso capião familiar. E este, no caso, a pessoa pode ter direito quando o outro, né, seja o marido ou a esposa, abandona o lar. Então, o relacionamento termina, aquela pessoa abandona o lar. Abandonar, eu quero dizer, no total. Ele não paga as contas, ele não procura saber nada, ele não questiona. Então, aí tem que ter também os requisitos, posse manso pacífico, 2 anos, de forma ininterrupta e dando a função social. Então, pode ter direito também a uso capião familiar. Mas, no caso da uso capião de 5 anos, este imóvel não pode ultrapassar 250 metros, porque senão não se enquadra nesse tipo de uso capião. Agora, existe uma possibilidade se o imóvel possui mais
de 250 metros e de repente a uso capião é de 5 anos, porque a pessoa ela tem a posse mansa, pacífica, ininterrupta, dando a função social no período de 5 anos. Como? Se ele tem mais de 250 metros, vai ser a uso capião coletiva. A uso capião coletiva, no caso, tem que ter mais pessoas naquele imóvel e as pessoas, elas precisam ocupar, cada pessoa que está ocupando, ela não pode ter o espaço dela acima de 250. Então, por exemplo, podem ter várias pessoas no local e se elas estão ocupando aquele imóvel por um período de 5 anos, seria no caso a uso capião coletiva, desde que cada pessoa não ocupe mais de 250 metros quadrados. E no caso da uso capião familiar e da uso capião da posse de 5 anos, aquela pessoa ou aquelas pessoas, no caso da coletiva, que estão requerendo a uso capião, não podem ter outro imóvel em seu nome, não pode ter outra propriedade em seu nome. E atualmente existe a possibilidade de uso capião extrajudicial, que é feito diretamente no cartório, e a uso capião judicial, que aí é preciso verificar qual seria mais adequada. Mas independente do tipo de uso capião, seja judicial ou extrajudicial, é preciso ter o acompanhamento de um advogado. Bom, o que eu quis trazer aqui para vocês é um resumo da uso capião, que é um instituto bastante conhecido, mas que muitas pessoas às vezes deixam passar batido por falta de conhecer os detalhes, os requisitos necessários. E, como eu falei, existem outros tipos de uso capião, mas eu quis trazer aqui somente aquelas que são as mais utilizadas, exatamente para o vídeo não ficar muito longo, porque realmente são muitas quantidades, são muitos outros tipos de uso capião existente. Espero que você tenha gostado do vídeo e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo e aproveita novamente para curtir, comentar e compartilhar. Segue a nossa página.